O Legislativo mal começou a trabalhar em 2024 e o presidente da Câmara já faz discursos pesados contra o governo. A questão é que nem Lula e nem o PT parecem dispostos a baixar a cabeça não, e esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Sofia Labanca, estamos juntos vendo o pessoal espernear no dia 1. Exatamente. Primeiro dia de trabalho aí do Legislativo, até agora não estava trabalhando, né? Estava no recesso parlamentar. Agora, na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, ocorreu o ato de retorno do Legislativo. E daí teve um discurso lá do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que resolveu mandar aí uns recadinhos pro Lula. Acho que a gente pode ir direto pro vídeo lá do Jornal da Band, que já vai contar pra gente. Vamos nessa. O presidente da Câmara, que tem o controle das pautas e da maioria dos votos, sequer conversa com o responsável pela articulação política do governo desde dezembro. A relação de Arthur Lira com Alexandre Padilha, sempre cercada de desconfianças de parte a parte, agora piorou de vez. Lira levou uma série de reclamações ao chefe da Casa Civil, Rui Costa. Entre elas, a de que Padilha não cumpre acordos de nomeações de segundo e terceiro escalões, nem a liberação de emendas dos políticos. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. O governo em nenhum momento rompeu e nem nunca romperá com relação com o Congresso Nacional, seja com o presidente das duas casas, seja com os líderes da base e da oposição também. O presidente Lula já mandou avisar. O ministro Padilha fica. Tá aí. Tá avisado. Exatamente. Então, aí a gente vê, né, a grande briga é entre Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, com Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, e essa insatisfação já vem de tempos, né? Tem a questão de que o Lira quer o controle do orçamento, como tinha durante o governo Bolsonaro, né, através do orçamento secreto. O Bolsonaro entregou a chave do cofre do governo para o Lira. O Lula tomou de volta, o Lira não gostou. Isso aí fica mais explícito com um veto que o Lula fez às leis orçamentárias aí de 5,6 bilhões em emendas, o Lula tirou. Também está bravo aí com a questão de veto de alguns projetos que foram aprovados pela Câmara e o Lula vetou, como principal aí a questão da lei da desoneração, né? E também a lentidão do governo de ceder espaço para o Centrão, né? Esse Centrão quer espaço aí na vice-presidência da Caixa Econômica, na vice-presidência da FUNASA, né? Fundação Nacional de Saúde, e o Lula não está entregando. Então, tudo isso deixa o Lira aí um pouco ouriçado, e isso pode acabar melando aí alguns projetos do governo Lula, porque sem apoio aí do Lira, por consequência, sem apoio do Centrão, vai ficar difícil aprovar a regulação das mídias sociais, reforma do imposto de renda, esse tipo de coisa. Mas o Lula não está voltando atrás, não está cedendo. Acho que a gente pode ir lá para o UOL, ouvir o Thales Faria comentando um pouco sobre a importância do Lula não ceder. Vamos lá. Então, não dá, o Lula sabe disso, sabe que se entregar a cabeça do Padilha ao Arthur Lira, estará entregando o governo neste momento. E o Lula não vai fazer isso, não aceitará fazer isso. O que o Arthur Lira está querendo é que o governo se ajoelhe diante dele, como o Bolsonaro se ajoelhou. E foi o mesmo processo. O Centrão começou a bater lá na articulação política do governo. O Arthur Lira indicou a ministra para fazer a coordenação política. Na verdade, era uma ministra que não tinha, ela é ex-mulher do ex-governador de Brasília, o Arruda, e ela, na verdade, era uma ministra fraca, não fez articulação nenhuma. Quem fazia articulação era o próprio Arthur Lira, e depois ele colocou lá o presidente do PP,
no lugar do chefe da Casa Civil. Então, o que o Arthur Lira quer é isso, é tomar o governo de assalto. E o Lula sabe disso, que se agora entregar o Padilha, vai estar entregando o governo ao Arthur Lira. E isso ele não fará. O Arthur Lira quer algumas coisas. Ele quer o Elmar, seu sucessor, o Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil. Tem uma dificuldade aí, porque a União Brasil já tem um candidato. Ele vai acabar indo para os específicos aí agora, então eu já vou parar aqui o áudio dele. Podemos parar aqui. Uhum. Mas, enfim, a gente viu aí, né? É entregar o governo. Uhum. É isso. E daí, dentro do PT, a gente tá vendo que tem alguns deputados com um discurso bem forte para cima, assim, subindo o tom contra Arthur Lira mesmo. Vamos trazer aqui um tweet do Lindenberg Farias, né? Que olha o que ele, olha como é que começa com os termos, né? Chega de faca no pescoço. E é bem isso aí mesmo, né? É sempre no mesmo tom, chega de ameaças e faca no pescoço. E por aí vai, daí ele vai contar pra gente, ora, o orçamento pertence a todos, não apenas ao executivo, diz Lira. Ok, perfeito, só que quem executa o orçamento é o poder executivo, o legislativo apenas aprova o orçamento. E é isso aí mesmo, o legislativo vai aprovar lá lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, quem vai executar é o executivo, não é o legislativo. O legislativo ele vai ter um papel aí com as emendas, né? Que, ok, é um dinheiro que o governo libera para que os deputados invistam no que eles acharem correto. E é uma forma de, muitas vezes, vão investir nos seus currais eleitorais para ganhar voto. E daí o que estava acontecendo, e aí voltamos ali para o Lindenberg, né? Não existe em lugar algum do mundo uma experiência em que o montante das emendas parlamentares possa superar os investimentos feitos pelo próprio executivo. E era isso que eles estavam querendo. Os 53 bilhões significa que o legislativo ia estar mandando mais no orçamento do que o próprio executivo. Né? Que é uma coisa completamente sem cabimento. E daí por aí vai. E por fim, Lira fala sobre cumprimento de acordos. Mas que acordos? Será que não é o contrário? Foram distribuídos ministérios, foi liberado o recorde de emendas e mesmo assim vivemos uma crise permanente no parlamento, onde a suposta base vive votando contra temas importantes para o governo. São muitas votações que o governo fica isolado com pouco mais de 140 votos. Então aí é outro ponto, né? Ok, quer fazer acordo? Vocês têm que cumprir a parte de vocês também, né? Não, Então, assim, ponto, são pontos bastante interessantes que o Lindenberg traz. É uma questão complicada, né, Sophie? Se a gente for pensar que o Arthur Lira está nessa busca por protagonismo, o mesmo protagonismo que teve aí nessa negociação com o governo Bolsonaro e não vai ter com o governo Lula, a gente vai ver essa queda de braço aí por muito tempo. O Lindenberg ele fala ali da questão que o governo volta e meia em assuntos, né, que são em temas importantes para o governo, tá isolado com um pouco mais de 140 votos. E quando a gente vai entender a atividade parlamentar desses caras, a gente também não pode se enganar, né? O que seriam, então, as emendas? Você já explicou um pouco sobre o que seriam essas emendas, né? Verbas destinadas ao deputado, enfim, né? No caso ali, para investir onde ele achar interessante, ou no seu curral eleitoral. Gostaria que você explicasse para a gente um pouco isso. E também a questão dos cargos de segundo e terceiro escalão que eles estão jogando ali, porque daí começa aí a influência caixa baixa, né? É influência para baixo da pirâmide, né? Então, tipo assim, todo mundo quer indicar alguém, um deputado quer indicar não sei quem, outra pessoa quer arranjar a vida de outra, então tem toda essa jogada acontecendo, eu queria entender um pouco melhor isso aí. As emendas, como eu falei, né? Então, normalmente quem executa a questão do orçamento é o executivo, mas ele pode dar emendas para que o legislativo e que os deputados decidam onde com o que vai ser investido. Isso que eu falei de que normalmente é investido nos seus currais eleitorais, o que acontece? Esse deputado vai pegar e investir essa verba nos locais onde ele tem mais votos para garantir esses votos e conseguir se reeleger no ano seguinte. Então, aquele local ali, que é onde está vindo a maior parte das votações dele, ele vai lá fazer obras lá, vai fazer programas naquela região
deixando bem claro que é ele que está conseguindo aquilo para que nas próximas eleições aquelas pessoas votem de novo nele e ele mantenha seu cargo assim, vai se perpetuando no poder. É essa jogada. Não seria isso que deveria ser feito com as emendas. A ideia das emendas seria uma ideia que aí o próprio Lira às vezes fala de que, não, o deputado ele conhece melhor a sua região, então ele vai saber melhor como investir do que o pessoal que está no governo federal, etc. Seria essa a ideia. E ok, pode até ter algum mérito nessa ideia, mas você não pode querer que todo o orçamento seja controlado dessa forma, porque se por um lado o deputado conhece melhor da sua região, por outro lado, o governo federal sabe muito melhor do que qualquer deputado da questão global, da questão nacional, que tem da articulação das diversas regiões, né? Então é algo que não se justifica 53 bilhões de maneira alguma. E a questão dos cargos de segundo e terceiro escalão, o que acontece? O Centrão pedir para, por exemplo, derrubar um ministro é algo muito grande que a imprensa vai ficar em cima, etc., e não vai conseguir fazer. Então, por exemplo, o Centrão ficou muito tempo tentando derrubar a Anísia Trindade e colocar alguém do Centrão no Ministério da Saúde, que é um dos maiores, se não o maior orçamento da União, né? Só que ficou claro que não vai conseguir derrubar a ministra da Saúde, porque, gente, se isso acontece, o peso da opinião pública, o peso da imprensa, o peso da militância de esquerda, etc., vai para cima. O governo não pode fazer isso. Então, o que você faz? Não pode derrubar a ministra da Saúde? Quem que é o segundo colocado? Vamos derrubar o segundo, que daí esse ninguém vai prestar atenção. Então, se derruba, por exemplo, o presidente da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, eles vão ter um controle de um orçamento enorme, não tanto quanto do Ministério da Saúde, mas ainda vão ter um controle enorme de orçamento, e sem chamar muita atenção, porque ninguém vai prestar atenção em quem está na presidência da FUNASA. A maior parte das pessoas nem sabe o que é a FUNASA, entendeu? Sim. É um direcionamento mesmo, né? Um direcionamento de cargos e de verbas, né? Então, você está numa fundação como essa, por exemplo, e tem um certo orçamento, você direciona para onde está indo esse orçamento, quem são as pessoas que vão prestar, né? Tipo assim, os serviços e tudo mais. Você direciona esse orçamento com uma forma total. E existe um grande poder político dentro disso, né? Principalmente nos currais eleitorais, né? Então, enfim, o que a gente acaba vendo vão se negociando votos para questões que são de interesse nacional, que são de interesse do povo brasileiro, e são trocadas aí por emendas e por cargos e por essas até por as microesferas de influência. Esses caras são pequenos, no sentido da pequenez, tá ligado? Podem negociar grandes valores, podem aí, enfim, angariar um número extenso de votos aí e tal, mas no fim das contas eles estão, é isso mesmo, é um balcão de negócio, estão trocando interesses por outros. Às vezes os interesses convergem, né, de certa forma. Então, por exemplo, acho que a gente até conversou uma vez sobre isso, né, Sophie, de um projeto de lei tal que foi feito para asfaltar uma área carente, por exemplo, em Curitiba aqui e tal, e na verdade estão fazendo isso a partir de um plano de especulação imobiliária, que daqui a 10, 15 anos vai mudar aquilo ali tudo, já está tudo zoneado, tudo já meio comprado, então agora que chegou as coisas. Enfim, às vezes o interesse desses caras, por mais que seja egoísta, acaba convergindo em pequeno ou grande, ou médio grau ali, enfim, em seu grau ali, é o interesse público. Mas a gente não vê isso enquanto o viés da parada. A gente vê o contrário. Primeiro estão garantindo seus próprios interesses, e o que sobrar ali na rebarba acaba sendo um interesse coletivo, né? E no fim das contas, o Lira, se ele está afim de, enfim, ter o mesmo tipo de influência que tinha no governo Bolsonaro, difícil, né? Porque trucava e acho que, né, tremia um pouco, o pessoal tremia com a trucada dele, o que não estava acontecendo, né, como ele imaginou agora no governo do PT, mas quem sabe ele deveria mesmo era conversar com o Padilha. Ele devia mesmo era querer conversar com o Padilha. E não correr o risco que correu o Tarcísio conversando com o Lula e se namorando na frente das câmeras ali, e de repente tá ali dando risadinha. Nossa, como, pô, não sei o que, entendeu? Então, enfim, se ele quer manter essa postura aí mesmo, devia era conversar mesmo com o Padilha. Então, liga pra ele, porque se receber uma ligação do Lula, muito provavelmente você vai estar bem assim, ó, namorado. Não interessa, né? É isso aí. Meu, de qualquer maneira, chegamos ao fim de mais um plantão do Meteoro aí, ó. Estamos falando aqui do governo federal e seus desafios. Voltamos com mais informações em mais um plantão. Estive com Sofia Labanca, eu sou Vitor Salmazo. Nos vemos no próximo plantão do Meteoro. See ya!
É isso aí, seja membro e também prestigie a nossa ficha técnica, essa galera bota o Meteoro de pé.